Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos em mais um podcast aqui do mercado imobiliário, o Inside Mobcast, e dessa vez um grande convidado, um parceiro e agora amigo, Bruno Lessa, que é um dos maiores especialistas em marketing imobiliário. Bruno, queria agradecer, você que vem de longe aqui do lado, né? Mas é grande satisfação receber você aqui. Eu sei que você é um dos caras, um dos pioneiros aí no marketing imobiliário. Muito obrigado e gratidão aí por contribuir com o seu tempo. Eu que agradeço, prazer estar aqui compartilhando um pouquinho aí de conhecimento, conteúdo e usufruindo também dessa conversa com vocês. Sim. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre o tema desse livro que eu recebi, muito obrigado. Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo. Bom, eu quero ver essa receita porque você sabe que o mercado imobiliário sempre precisa inovar e trazer novas alternativas, principalmente nesse momento de crise ou pelo menos percepção de crise. Claro, com certeza, é importante. Como que seria esse alto impacto e baixo custo? Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo é uma filosofia de trabalho que a gente executa há muito tempo. Só para poder contextualizar, ficar um pouco mais fácil de entender, de onde que veio a ideia de escrever esse livro? A gente percebeu que, ao longo de 10 anos trabalhando nessa área imobiliária, trabalhando com construtores, incorporadores, corretores de imóveis, as pessoas tinham uma visão muito limitada do que de fato era o marketing. Muita gente sempre achou que era só divulgação, só se referia a você anunciar, a você fazer a divulgação de seus imóveis, e sempre em mídias, plataformas, formatos que eram muito caros. Então, o pequeno empresário, o pequeno profissional, ele sempre achou que ele estava em desvantagem para poder concorrer com um grande player. E de tanto ir nessas reuniões e conscientizando essas pessoas que o marketing é um conjunto de processos muito mais amplo, que ele faz parte do dia a dia de qualquer organização e que ele está acessível para todo mundo, a gente foi reunindo experiências e acabou compartilhando elas nesse livro. Você falou ao longo de? Ao longo de 10 anos, mais ou menos. 10 anos você está no mercado imobiliário. Você entrou... Eu tô há 9, né? Entramos quase junto ali. O mercado já estava meio que em baixa, né? Já baixando. Na verdade, um pouco mais de 10 anos, né? A minha empresa, ela completou 10 anos agora em 2018, mas eu já tô nessa área imobiliária, trabalhando como funcionário, como empregado de algumas outras empresas há um pouquinho mais de tempo. Já tá perto de 15 anos. Então você tá mais tempo. Aí já é um grande veterano nessa nossa indústria. Pô, bacana. Eu anotei aqui, até recebi seu livro, tava dando uma folhada, vou ler com muito carinho. Queria começar falando do planejamento. Legal. As pessoas falham muito no planejamento, né? Sai fazendo sem norte, sem direção. É aquela teoria, né? Acorda, levanta, pega o carro, liga e sai dirigindo sem destino, sem direção. Verdade. E se você não sabe para onde você está indo, você pode estar pegando uma estrada errada, um caminho mais longo. Isso tudo pode te prejudicar muito no seu resultado, de uma forma geral. A gente sempre fala muito de planejamento, a gente começa falando de planejamento, por quê? Porque o marketing, ao contrário do que as pessoas imaginam, como a gente comentou na introdução, ele é um conjunto de processos que envolve a organização como um todo. Então, se a gente for pegar a velha teoriazinha dos 4Ps, aí, o mix de marketing, só para poder exemplificar, a gente está falando que o marketing, basicamente, ele é composto de produto, preço, ponto de venda e promoção ou comunicação. 7 Ps do marketing. Exatamente. E se você for analisar a empresa como um todo, a empresa precisa ter um planejamento mercadológico porque ela tem um objetivo para poder atingir. No caso, vender ou alugar um imóvel. Quando você começa a deixar claro quais são os seus objetivos, você consegue traçar uma estrada melhor para poder atingi-los. E aí, para isso, você precisa saber quais são os recursos que você tem, quais são as ferramentas que você tem, o que você tem disponível para atingir aquele objetivo dentro do menor prazo possível. Então, mas parece, até trazendo dentro desse contexto, isso é objetivo claro, né? Mas ele se perde, né? O planejamento, ou o cara, ele acha que é aquele project de 1000 linhas, né? Ele pode ser um papel escrito, um papel de pão, mas bem orientado, né? Verdade. Passo a passo. Não importa a ferramenta, o que importa é entender os processos, as etapas, Exatamente. Né? O começo, meio e o fim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que toda campanha, por exemplo, imobiliária, ela tem um tripé básico que é planejamento, processo e controle. Você tendo um bom planejamento, você tendo meios de se controlar para saber se você está indo ou não para aquele local que você quer, para aquele resultado que você espera.
e processos bem definidos para poder chegar até lá. Não é trabalhar para ver se vai dar certo. É como diz meu pai, é trabalhar até dar certo com essas ferramentas que você tem. Show de bola. Eu quero fazer esse complemento que na minha palestra eu falo quantos nãos cabe no sim, né? O nosso mercado desiste fácil, né? Então ele entende que pode ser o corretor de imóveis como uma profissão, e no auge do momento econômico do mercado imobiliário tinha dentista, advogados, arquitetos tirando Cresce e tendo a segunda profissão como a primeira, né? Verdade. E depois foi saindo, né? O próprio mercado filtrou, né? Mas agora as pessoas desistem muito fácil, né? Do processo, acha que é na primeira tentativa. Pô, inclusive no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que eu lanço daqui a pouco, né? Não sei que momento que você está ouvindo esse podcast, mas eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull. E neste livro eu falo, não existe bala de prata, aquela fórmula mágica, receita fácil, né? Eu estava falando até com um grande amigo em comum, Felipe Adalto, aqui numa entrevista, que o cara, ele entra e ele vê, por exemplo, tô negociando uma área de 5 milhões, ele já, vou ficar rico da noite pro dia. Não é bem assim, né? Então, o sucesso é construção. No mercado imobiliário não é diferente, né? O empreendimento, você trabalha muito com empreendimentos, né? Ele precisa de uma construção, um planejamento bem estratégico. E o que você fala aqui do PPC, aqui, que eu já criei esse acróstico aí, do planejamento, processo e controle, faz todo sentido. Planeja, monitora, né? Que é o controle, e tem um método, um processo, né? Exatamente, sempre sabendo onde você quer chegar. E no mercado imobiliário a gente percebe que muitas pessoas ignoram muitas etapas, né? Principalmente o profissional de vendas, como ele é um profissional comissionado, que ele é remunerado pelo resultado da transação concluída, a gente acaba caindo muitas vezes no vício no dia a dia de só focar a parte final, de se comunicar com o cliente no momento da venda e enfatizar só as características do imóvel. Quando a gente entende que uma venda que ela é feita hoje, na verdade, essa venda começou há 18, 20, 36 meses lá atrás, quando essa pessoa começou a pesquisar, começou a ir atrás desse imóvel. Se você consegue compreender esse processo como um todo, essa jornada do cliente como um todo, fica muito mais fácil para você estar presente em todas as etapas e acabar concluindo esse negócio no final. Segue esse cara, me segue nas redes sociais, eu estou como Edgar Ueda Oficial em todas as redes. Ô Bruno, você tá como? Bruno Lessa? Eu tô no Instagram como brunolessa.mkt e nas demais redes como Bruno Lessa, só colocar o nome também que Ou chega. O portal VGV de algum jeito vai chegar em você. Vai chegar. Bacana. Depois do planejamento, Bruno, vem aqui, eu não sei se eu tô falando na ordem, você até me corrige, mas vamos lá. Aspecto de comunicação imobiliária. É aquela particularidade, né? O que seria? Qual que seria a tradução dessa etapa? Bom, é uma construção que tem uma sequência lógica. Uma vez que você sabe quais são os seus objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, e aí objetivos a gente está falando de uma coisa mais qualitativa. Você vai lá e quantifica isso, coloca uma meta. Objetivo, quero vender. Qual que é a minha meta? Quero vender 25 unidades até o final do mês. E aí você faz realmente o planejamento para poder chegar nesse objetivo. Uma vez com isso pronto, e aí você começa a cuidar da comunicação, do conteúdo daquilo que você vai utilizar para poder se aproximar do seu potencial cliente. E quando a gente fala de comunicação imobiliária, ela tem alguns aspectos que são bem peculiares. Ao contrário de outros produtos, de outros bens de consumo, o imóvel ele tem algumas particularidades que precisam ser informadas, tanto pela necessidade de informação do cliente, metragem, dormitórios, fase que o imóvel está, a questão da localização, que ela é bem específica, que é o primeiro driver de busca da pessoa, né, quando ela vai atrás de um imóvel. E você cuida de todos esses aspectos físicos e você também cuida de outros aspectos que são legais. Ou seja, o produto imobiliário ele precisa atender a uma legislação específica, a algumas normas e regulamentações específicas. Então, tudo isso é muito importante para o profissional considerar na hora de fazer essa comunicação imobiliária. Vamos falar um pouquinho dessa amplitude do marketing, porque aí tem os seus desdobros, né? Aí o marketing direto, marketing de relacionamento, marketing de incentivo, marketing digital. Dá um overview nessa ideia do que é o marketing. Claro, o marketing imobiliário é esse assunto que nós estamos falando. Eu acho que um dos exemplos mais completos que a gente pode citar, Edgar, é você pegar, por exemplo, um empreendimento em lançamento, né? Como é que funcionava no passado, né? No passado você via muitas... No passado não, né? Infelizmente no presente a gente ainda tem muito disso.
Muitas incorporadoras que às vezes vai lançar um projeto e você tem um departamento de novos negócios que vai lá, compra um terreno, leva isso para dentro de casa. Aí você tem um outro departamento de projetos que vai lá e vê a característica do terreno, cria uma planta específica para aquilo. E aí depois aquilo vai para a diretoria, que faz um estudo de viabilidade para poder ver custo de construção, margem de lucro, para poder saber por quanto que aquele produto vai sair. E depois eles pegam esse produto que foi desenvolvido várias partes separadas, um pequeno Frankenstein, e joga isso num departamento de vendas, uma caixinha pronta e fala, vende esse produto. E chega para um departamento de marketing e fala, cria uma campanha para poder vender esse produto. E às vezes a gente não vê esse produto performando bem no mercado, por quê? Porque o preço está inadequado para a região, o produto não foi desenvolvido de uma forma correta. E aí começa aquela briga. Esse corretor não sabe vender o meu produto, essa agência não sabe trabalhar o meu produto. Sempre sobra para o marketing e vendas, né? Sempre sobra na ponta. Ao passo que se você tivesse uma construção conjunta, uma visão de marketing um pouco mais holística, mais completa, esse produto fosse desenvolvido de uma forma conjunta, as pessoas entendendo que tudo é marketing, o desempenho poderia ter sido outro. Eu costumo dizer que marketing imobiliário não se faz de dentro do escritório. Você tem que pisar na terra, tem que sujar o pé de barro na obra, você tem que falar com o cliente. Não dá para ser marqueteiro de escritório. Você precisa estar em campo, precisa entender. As pesquisas, elas são importantes. Você trabalha com informação, você sabe bem o quanto que isso é valioso. E muitas vezes a gente vê pessoas ignorando isso e depois tentam justificar um mau resultado lá na frente pelo trabalho de um profissional de marketing ou vendas, enquanto que, na verdade, a responsabilidade ela é muito maior, ela é conjunta. Não, mas tem vários erros, né? Eu entrevistei aqui, já conhecia desse termo, mas eu fiz questão de trazer o maior especialista no Brasil em charrete meeting, que é justamente essa técnica de colocar no mesmo ambiente, como nós estamos aqui, vários players, né? Desde o cara que escolhe o terreno, o cara que vai aprovar o projeto, o cara financeiro, marketing, mercadológico, todos os players ali, para aí sim construir, né? Como que vai ser o projeto, a tipologia, se tá no lugar certo, se não tá. Mas enfim, ainda o termo é muito pouco utilizado, não importa se você vai utilizar esse método ou outro, mas é muito mais eficiente se for dessa forma. E você citou pesquisa, o que eu vejo também, Bruno, é as pessoas, por exemplo, você pega, não faz a pesquisa para escolher o terreno, já é errado, né? Na minha opinião e visão de negócio, tem que fazer uma pesquisa para escolher o terreno. Será que a cidade é correta? O terreno é correto? A tipologia é correta? Enfim. Depois que escolheu, vai conceber. A pesquisa já apontou. Só que olha que interessante, é um erro muito comum. Eu peguei essa área em 2018. Aí eu vou aprovar o projeto, em média 2 anos, vamos levar por essa lógica, e vou lançar esse produto em 2020. Analisei a demanda presente, que era 2018, e a oferta presente. Tem gente que não analisa esses dois, mas vamos considerar que analisa. 2020, demanda é outra, oferta é outra. Então tem que analisar a demanda presente e demanda futura. Pesquisa de clima. Vamos pensar o seguinte, eu recebi recentemente uma área para ser avaliada ali, parece brincadeira que eu vou falar, mas é verdade. Cidade de Brumadinho. Você acha que tem clima para lançar empreendimento lá? Com certeza não, né? Não, não é o mais e no favorável. entorno tem muito ali, não sei se você conhece aquela região de Minas, mas o entorno ali, ele tem muito imóveis de segunda moradia, porque era a vocação da região, né? Então, a região metropolitana de BH, no final de semana ia lá. Então nem a região não tem mais essa, pelo menos hoje, falando hoje. Então por isso que eu falo, pesquisa de clima. Então o importante da pesquisa é analisar, fazer pesquisa, mas também analisar no tempo certo, fazer vários momentos dessa pesquisa. Uma curiosidade, você sabia... Faz sentido isso ou não? Faz total sentido. Ainda que haja demanda, nem sempre o clima favorece um lançamento. São várias variáveis. Ou a oferta mudou também, tem mais oferta do que demanda, né? Uma curiosidade, você citou Brumadinho, você sabia que eu trabalhei na Vale em Brumadinho? Sério, cara? Almocei muitas vezes naquele refeitório, poderia ter sido uma daquelas vítimas lá, mas graças a Deus ainda não. Não, você é um sorteado. Não era a minha hora. Que bom, cara, que bacana. Vamos tirar essas coisas que infelizmente, né, essa desgraça aí, enfim, essa tragédia. Então, todo esse cuidado, né? E vamos falar também, eu até queria contextualizar isso da miopia dentro do mercado de marketing, né? Você já viu falar, acho que você já viu
Pô, vamos fazer só um panfletinho que resolve. Ou, não, o digital é que manda, né? E enfim, toda a minha experiência, eu criei uma empresa também de lançamentos imobiliários, mas na área de inteligência, eu acredito no conjunto de estratégia e no conjunto de ações, né? E o que você está percebendo aí? De fato, tem algo que está performando mais do que o outro? O que não pode deixar de fazer? O que tem que ser feito? O que você está enxergando agora desse novo momento? Eu acho que, para começar, não existe receita de bolo. Acho que cada caso é um caso, cada produto é um produto, cada demanda de mercado é uma demanda de mercado. Precisa ser avaliado individualmente a cada novo projeto. A gente, pelo menos, sempre trabalha dessa forma, analisando com muito critério e muita atenção cada caso. Agora, com relação a mídias e a formatos, pode até parecer um pouco de atrevimento meu, inclusive eu participei do Digitalks no ano passado, o maior evento de digital do Brasil, da América Latina, e o tema da minha palestra foi Cuidado com a ditadura do marketing digital. Porque hoje a gente vê muita gente fazendo porque tem que fazer, porque é a mídia que mais atrai, que mais você tem engajamento, que mais você alcança as pessoas, e a gente esquece que não é a mídia, mas é a necessidade de comunicação. Se a gente for pegar um pouco de teoria de comunicação, você tem o emissor, o receptor, você tem o meio, você tem a mensagem, você tem os ruídos. Então, as mídias, elas servem para poder atender a esse propósito. As mídias digitais, elas podem e devem ser utilizadas com esse viés, mas nunca a gente depositando na mídia a expectativa de que ela vai trazer esse cliente esse retorno. O que traz o cliente esse retorno é a nossa comunicação, que é feita, inclusive, através da mídia. Mídia nada mais é do que um meio. Então, você não tem uma mídia melhor ou pior do que a outra. Você tem a mídia mais adequada ou menos adequada para que a mensagem do emissor, ela chegue no receptor. Então, não acho que tem algo que você deva ou não deva deixar de fazer, mas analisar cada caso se ele atende ao seu propósito. Sim, cada perfil, cada cidade tem sua cultura, exatamente, né? A tipologia muda também, né? Tem um caso que eu costumo citar sempre, engraçado, por exemplo, que a gente já vendeu, obviamente, empreendimentos inteiros com o Facebook, muito bom. Agora, eu já tive um empreendimento inteiro onde a melhor mídia de vendas foi um palhaço, na cidade de Mococa, em São Paulo. O palhaço não é melhor ou pior do que um Facebook, etc. Atendia propósitos diferentes e gerou o resultado que eu esperava, porque ele se comunicava melhor com o tipo de perfil de cliente que eu precisava naquela época. E é muito teste, né? Tem que ir testando, monitorando o tempo todo, avaliando, né? As métricas. Um teste com critério, né? Não simplesmente claro, não teste é aleatório. Exatamente. Não é solto, né? Mas a escolha de uma mídia com um propósito específico baseado no potencial que ela pode trazer, sempre monitorando esse resultado que ela está te trazendo. É porque todo o planejamento, ele parte de um pressuposto que pode dar certo. Exato. Não é que vai dar certo, né? Isso aí. Pode dar certo.